Paz e graça, queridos, que a paz de nosso Senhor seja com todos. Boa noite para todos, amados. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero ser bem breve nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E gostaria de orar com vocês e mais uma vez agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar, pedir a Deus que Deus continue nos abençoando e agradecê-lo por mais um dia, por estarmos aqui com saúde, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, te agradecemos por nossas famílias, por nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, para com aqueles que necessitam e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Desde já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados, eu queria meditar com vocês numa história, um fato que aconteceu, com um pai de família quando chegou até os discípulos de Jesus Cristo, relatado lá no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, também é citado em Lucas no capítulo 9, também em Marcos no capítulo 9. Capítulo 9 de Marcos, do verso 14 ao verso 27, e também em Lucas é citado esse texto. E o texto sagrado diz que esse pai de família tinha um filho que estava numa situação muito difícil, horrivelmente endemoniado, possesso. E esse jovem, desde a infância, segundo o relato do próprio pai, quando Jesus o pergunta para o pai desde quando esse jovem estava nessa situação, e o pai então diz que desde a infância. E esse rapaz estava numa situação horrível, completamente possesso. E esse pai primeiramente leva o seu filho até os discípulos de Jesus Cristo, na ausência de Jesus, e pede para que eles expulsem aquele demônio. Mas os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E a palavra de Deus diz que os fariseus ali, todos que estavam ali, começaram a concorrer e a razoar ali. E Jesus então se aproxima e vê aquela multidão ali em volta daquela situação. E o pai de família, quando vê Jesus, imediatamente corre até Jesus Cristo e diz: trouxe-te o meu filho até os teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. E então Jesus imediatamente diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus fica indignado com aquela situação. E Jesus ali conversa com aquele pai, e imediatamente Jesus Cristo, após aquela conversa, ordena aquele espírito imundo que saia daquele jovem. E aquele espírito convulsiona aquele jovem, ele espuma pela sua boca, e aquele demônio violentamente mexe com o corpo daquele jovem e sai do corpo dele, e ele ali desmaia como se estivesse morto, e todos começam a dizer: olha, ele morreu. Jesus então estende a mão e o levanta. E novamente ele ali fica de pé e Jesus entrega ele para o Pai. E todos ali então ficam admirados do fato que aconteceu e glorificam a Deus por tudo aquilo. Vê o milagre acontecendo. Jesus então se retira dali, e quando Jesus então entra em casa, os discípulos então perguntam para Jesus Cristo por que eles não puderam expulsar aquele demônio. É bem interessante porque pouco antes eles tinham vindo de uma comissão aonde eles tinham expulsado diversos demônios. Muitos milagres tinham acontecido. Coisas extraordinárias tinham acontecido naquela grande comissão onde Jesus enviou 70 discípulos. E ali os 12 estavam no meio deles. Coisas tremendas tinham acontecido, ao ponto de eles voltarem: Senhor, até os espíritos imundos se nos submetem. E Jesus Cristo manda que eles se alegrem antes, porque o nome deles estavam escritos no livro da vida. E é bem interessante que aqui, nessa situação em si, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas na grande comissão, eles conseguiram. Naquela jornada que Jesus deu a eles, naquela missão, eles conseguiram. E ali eles não conseguiram. Daí eles perguntam para Jesus Cristo, quando entra em casa, depois desse fato relevante, por que eles não conseguiram?
E Jesus então fala para eles, por causa da vossa pequena fé, a pequenez da vossa fé. E diz que essa casta ela só sai com oração e com jejum. E Jesus, em Mateus, no capítulo 17, ele diz, referindo-se a uma figura de linguagem, se você estiver de fé como uma semente, um grão de mostarda, direi a esse monte, lança-te ao mar, e assim sucederá. Ou vai para ali, ou vai para acolá, e assim acontecerá. É fato que a linguagem que Jesus está usando é uma figura. Ele não está falando isso de forma literal, que você vai mandar que um monte se lance de uma ponta para outra, ou ele saia daqui e vai para lá, e isso vai acontecer. Não é isso. Por diversas vezes Jesus usou essa figura de linguagem, né? Aqui nos textos sagrados, quando Paulo, por exemplo, ele fala que tudo é possível, em Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo é possível, né? Ou melhor, Paulo fala, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele não está falando literalmente que ele pode tudo, é uma figura de linguagem. Então, quando a própria palavra diz tudo é possível aquele que crê, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo tudo é possível aquele que crê, como ele diz lá em Mateus, no capítulo de número 9, tudo é possível aquele que crê. O que ele está falando? Ele está falando que tudo é possível aquele que crê dentro da vontade de Deus. Não tudo é possível que crê a hora que você quiser, né? Tudo que você quiser. É dentro da vontade de Deus. Quando ele usa essa figura de linguagem em relação ao grão de mostarda, a semente de mostarda, ele está falando justamente isso. Porque a semente de mostarda, quando ela se desenvolve, quando ela cresce, se torna uma árvore frondosa, e ali ele mesmo usa essa expressão e serve para que as árvores, serve para que as aves dos céus venham ali e façam ninho debaixo daquela grande árvore. Ali então está representando ali a nossa fé, ou seja, Jesus estava na realidade exortando eles quando aquele demônio não quis sair. Por que eles pararam de orar? Jesus está dizendo para eles, vocês, em outras palavras, não deveriam ter parado de orar. Vocês deveriam ter insistido na oração. A questão da fé não é simplesmente você tentar algo e quando você não consegue, você desistir. Ou seja, eles foram lá expulsar o espírito. E eles ordenaram para aquele espírito imundo sair. E aquele espírito não saiu. E eles desistiram. Simplesmente desistiram. Jesus ficou indignado com a incredulidade deles. Então eles teriam que insistir. Eles teriam que continuar orando. Eles teriam que continuar clamando e ordenando aquele espírito até que ele saísse. Porque aquela era a vontade de Deus. E eles sabiam que eles podiam fazer isso porque Jesus tinha dado a eles essa autoridade. Então fé, na realidade, essa fé que Jesus está falando, é basicamente isso. Essa fé que Jesus aqui está ordenando que nós venhamos ter, esta fé que não desiste, essa fé que está sempre disposta a continuar, independente das circunstâncias, independente dos problemas. É uma fé que ela vai além da dificuldade. É uma fé que vai e alcança a vontade de Deus. Por isso, por diversas vezes, Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Por isso que Jesus falava, creia somente. Por isso que Jesus falou àquele pai de família, crê somente. Quando ele diz, Senhor, ajuda-me, Jesus fala para ele, crê somente. Ele diz, sim, Senhor. Quando Jesus fala para ele assim, tudo é possível àquele que crê, ele diz, sim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu tenho pouca fé. Jesus fala para ele, crê somente. Mesmo você tendo pouca fé, creia somente. Use, exerça essa pouca fé. É isso que Jesus está falando para ele. Jesus está enaltecendo mesmo aquela pouca fé e dizendo para ele, use essa pouca fé, para que esta fé venha fazer a diferença.
Então, quando nós vemos, por exemplo, uma figura de linguagem bem conhecida no texto de Zacarias, no capítulo 4, no verso 7, quando o profeta diz assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será apenas uma campina. Então, quando aqui esse texto, esse verso aqui cita isso, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel será apenas uma campina, ele está referindo-se aqui a uma montanha de dificuldades que irão desaparecer diante aqui de uma fé que vai ordenar que essas dificuldades desapareçam. Diante da insistência, diante da consistência desta fé, diante da certeza e da convicção de que vai acontecer o milagre. Quando você não desiste, quando você confia, quando você, de fato, acredita que você vai alcançar aquilo segundo a vontade de Deus. Não é a sua vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Porque muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça, mas o que tem que prevalecer não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer sempre. Porque quando a nossa vontade está em questão, aí nada dá certo. A tendência é nada dar certo. Mas quando é a vontade de Deus que está em questão, aí a coisa muda de figura. Quando é a vontade de Deus que está em questão, quando tudo é para a glória de Deus, aí então nós podemos crer que o impossível vai se tornar possível, que os céus vão se abrir, que a glória de Deus vai se manifestar. Por isso, Jesus Cristo fala àquele pai de família: crê somente. Por isso, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então, quando Jesus fala para eles, essa casta só sai com jejum, só sai com oração e com jejum, porque se nós pegarmos aqui, quando os discípulos de João e os próprios fariseus reclamaram com Jesus Cristo e perguntaram para Jesus por que os discípulos de João, eles jejumam, por que os fariseus jejumam e os teus discípulos não jejumam? E Jesus responde para eles: olha, como pode os convidados da festa jejuarem enquanto o noivo está presente, em outras palavras, enquanto ali está havendo uma festa. Ou seja, eles vão jejuar enquanto está havendo a festa, mas haverá o tempo em que o noivo, ou seja, será retirado, falando em que Jesus seria retirado, e então eles teriam que jejuar. Então, na realidade, ali, eles não jejuavam ainda, em outras palavras, mas eles haveriam dias que eles, quando Jesus fosse retirado, que eles viriam a jejuar. Mas Jesus está falando, o foco principal de Jesus é a fé, é a oração. Mas também o jejum, ele está focando no jejum, mas posteriormente a eles, jejum e oração. Mas o foco aqui que Jesus está falando para eles, Jesus se indigna com eles, é que eles desistiram. Aquele espírito imundo não saiu e simplesmente eles desistiram. E muitas vezes a gente desiste muito facilmente a gente desiste dos nossos propósitos. A gente acha que não vai conseguir, porque da primeira tentativa, a gente já acha que não dá. E muitas vezes a gente tem aquela mentalidade de que quando Deus está no negócio, tudo vem fácil. Quando é Deus que está no negócio, quando é da vontade de Deus, todas as portas estão escancaradas. E não é bem assim. Às vezes vem assim, mas na grande maioria das vezes não é bem assim. Às vezes é com dificuldade. Às vezes é com muita luta para alcançar o milagre. Às vezes, para alcançar o milagre, é com muita luta. Quando você olha, por exemplo, a vida de Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor fala para Jeremias, quando Jeremias é ordenado a levar a palavra do Senhor às nações, a levar a palavra do Senhor, uma palavra dura para o povo, para as nações, para os reis. E
a Bíblia diz que Jeremias diz, não, Senhor, eu ainda sou uma criança, eu nem sei falar. E o Senhor fala para ele, não digas eu sou uma criança, porque o que eu mandar você falar, você vai falar. E Deus fala que ele é com ele. Deus fala que ninguém iria lançar a mão do profeta Jeremias. Deus fala que protegeria o profeta. Mas se você analisar bem, quando Deus fala que ia estar com o profeta, iria proteger o profeta, e ninguém lançaria a mão do profeta, você vai ver a história do profeta Jeremias, você vai observar que o profeta Jeremias sofreu demais, foi lançado no calabouço, foi preso, foi colocado a pão e água. O profeta Jeremias sofreu de uma forma terrível. E a pergunta é, Deus falhou com o profeta Jeremias? Porque passa assim a visão de que o profeta cumpriu o seu papel, porém Deus falhou. Não. Deus falou que estava com ele, que ninguém lançaria a mão dele, e de fato Deus esteve com ele. Mas quando Deus fala que ninguém lançaria a mão dele, não significa que ele não padeceria, que ele não passaria por dificuldades, que ele não teria perseguições. Deus está falando que ninguém lançaria a mão da vida dele, que ele iria cumprir o propósito dele. Que Deus está com ele. Você não vai passar, você não vai deixar de passar lutas, você não vai deixar de passar dificuldades, mas você vai chegar lá no ponto final. Lá onde Deus traçou o ponto final para você, você vai chegar lá naquela linha, na linha de chegada lá. E você vai receber a sua bandeira da vitória. Porque Deus condicionou essa vitória a você, se tão somente você crer. Porque esse é o propósito de Deus na sua vida, se você não retroceder. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que vamos para a vitória, diz o escritor de Hebreus. Então nós temos que crer que nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Lembre-se, domingo agora, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia é algo imprescindível na vida do cristão. Tem muita gente que tem negligenciado a Santa Ceia do Senhor. Tem muita gente que tem feito da Santa Ceia algo simbólico, algo de qualquer maneira. Tem muita gente que tem deixado de ir congregar, de buscar a Deus na casa do Senhor, usando os mais diversos artifícios ou as mais diversas desculpas para não estar na casa do Senhor. As pessoas dizem que não podem ir na casa do Senhor por causa disso, nós estamos tendo culto lá na sede aos domingos, no Jardim Gá aos sábados. E as pessoas têm dito assim, algumas pessoas têm dito, não vou por causa da pandemia, mas o sujeito está no supermercado, o sujeito está na loteria, está no banco, o sujeito está nas lojas, está no shopping, está na lanchonete, está em tudo quanto é lugar. Quer dizer, o vírus está dentro da igreja, mas não está nesses outros lugares. Quer dizer para você, talvez a igreja seja o lugar mais difícil de você encontrar esse vírus, porque lá todas as pessoas ficam separadas, umas das outras. Todo mundo ali tem o maior cuidado um com o outro, todo mundo ali de máscara, todo mundo ali se cuidando. Então, queridos, vai para a igreja, porque talvez essa oportunidade você não tenha por muito tempo. Porque eu creio que Jesus Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas ele pode voltar a qualquer momento. Então, domingo, Santa Ceia do Senhor, às 18h30. Sábado, temos o culto na igreja do Jardim Gá, às 19h30. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, orar pela sua vida, orar pelo seu lar. Em nome de Jesus, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor possa derramar a sua graça nas nossas vidas de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que a tua unção, que a tua graça venha sobre as nossas vidas, Pai, de uma forma sobrenatural. Meu Deus, no nome de Jesus, nós oramos, Pai. Pedimos que os céus venham se abrir sobre todas as famílias, sobre todos aqueles que creem na força da Tua palavra, todos aqueles que creem, Pai, no Seu nome.
Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa esta mulher, este homem, esta moça, este rapaz, que necessita de um milagre, que clama ao Senhor neste momento. Eu creio, meu Deus amado, que o Senhor está agora a ouvir a oração dessa pessoa que está clamando pelos seus familiares, clamando pelos seus entes queridos, Pai. Ouve a oração dessa pessoa, abre as comportas dos céus e abençoa de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Até sábado no Jardim Gá, até domingo às 18h30 na Santa Ceia do Senhor. E lembre, meus irmãos, todos aqueles que puderem levar uma cesta básica, leve para ajudar aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.